Olá, boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral protocolou essa manhã um pedido inédito no Ministério Público Federal. Para o TRE, os candidatos que jogaram os famosos santinhos nas ruas da cidade no primeiro turno das eleições devem ser punidos criminalmente. Essas imagens, feitas pelas câmeras de segurança do CIOPS, mostram a ação que aconteceu na madrugada do dia 5 de outubro, data da votação do primeiro turno das eleições. Este táxi, que passa em alta velocidade pelo cruzamento das avenidas 7 de Setembro e Duque de Caxias, deixa um rastro de santinhos pelo caminho. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 90% dos candidatos usaram esse artifício no primeiro turno das eleições. E as provas foram entregues hoje ao Ministério Público Federal. Qualquer autoridade que tiver conhecimento de um fato delituoso ambiental deverá propiciar esses elementos para que sejam tomadas as responsabilidades. Da mesma forma, a Lei 7.347 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 7º, diz que todo juiz ou tribunal que tiver conhecimento de um fato ambientalmente nocivo que possa gerar uma ação civil pública deverá pegar esses elementos e municiar o Ministério Público para que tome as providências devidas. Para recolher as quase 73 toneladas de lixo eleitoral, foram gastos mais de R$700 mil. O MPF ainda vai analisar o material entregue, mas o procurador responsável pelo caso adiantou que os candidatos podem responder por crimes eleitorais, ambientais ou ainda a uma ação civil penal. Não só os candidatos, mas os partidos políticos, as coligações e diretamente os prepostos, as pessoas que diretamente efetivaram essa prática irregular. Essa multa, a lei prevê o máximo de até 50 mil FIIs. O Ministério Público Federal disse ainda que desde o início da campanha eleitoral já acompanhava a sujeira deixada pelos candidatos e destacou que as provas entregues pelo TRE devem fortalecer o processo. O TRE deve se reunir nos próximos dias com representantes das coligações que disputam o segundo turno no estado para evitar que o problema se repita. Que mau exemplo, né? O rompimento de mais uma tubulação de água complicou o trânsito esta manhã, desta vez na zona sul de Manaus. Esse foi o segundo caso de rompimento em tubulação de água na capital nessa semana. Na manhã de hoje, os reparos se concentraram neste trecho da Avenida General Rodrigo Otávio, na zona sul da capital. Essa parte aqui, o que se nota aqui é que a tubulação está com uma profundidade muito baixa. E isso aí pode afetar, com a pressão mecânica dos veículos que passam muito pesado aqui, pode ter afetado essa rachadura dessa tubulação. Ainda segundo ele, o problema afetou o abastecimento de água em uma pequena parte do bairro Japim. Por conta da obstrução na rua, o trânsito ficou mais lento no local e os agentes foram acionados para auxiliar o tráfego. Na quarta-feira, um problema parecido na tubulação na Avenida Ipase deixou moradores do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste, sem água por quase 10 horas. Nesse caso, o rompimento teria sido ocasionado pelo desgaste natural do material de ferro. Ainda de acordo com o chefe da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, as fiscalizações estão sendo intensificadas na capital e um cronograma para a substituição de adutoras antigas está sendo planejado. Já fizemos um processo junto à Manaus Ambiental para fazer a substituição das adutoras que estão comprometidas, que estão com mais de 30, 40 anos. As Forças Armadas iniciaram hoje a Operação Amazônia, que é uma espécie de treinamento de 11 dias para simular situações de perigo nas fronteiras brasileiras. Ao todo, mais de 4.000 homens foram enviados para o interior do Amazonas e Roraima para simular os principais desafios enfrentados pelas Forças Armadas em supostas situações de perigo. Segundo o comandante militar da Amazônia, é uma chance de militares de outros estados conhecerem um pouco mais dessa região tão estratégica para a soberania nacional.
Aqui tudo é diferente, o grau de umidade é muito grande, né? Muita chuva, o clima é muitas vezes adverso. Aqui tem fenômenos típicos como o banzeiro, como o fenômeno das terras caídas, que são típicas da região norte, que é importante que os nossos companheiros do sul e sudeste do país conheçam também. Além do treinamento, as Forças Armadas também vão oferecer ajuda humanitária para os ribeirinhos. Basicamente, a maior aproveitamento e participação da Força Aérea é no aspecto médico, apoio às populações carentes, na parte de médicos, dentistas, farmacêuticos. A Operação Amazônia vai contar com militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e segue até o dia 21 de outubro na região de fronteira do Brasil. Na noite desta quinta-feira, a Band realizou o primeiro debate do segundo turno nos estados onde a disputa pelo governo será definida no próximo dia 26 de outubro, incluindo o Amazonas. Por conta da ausência do candidato à reeleição José Melo, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, o programa foi revertido em entrevista com o candidato Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência. Eduardo Braga, do PMDB, chegou à sede da emissora uma hora antes e falou sobre as expectativas para o programa. Eu creio que, além das propostas que nós já conversamos sobre saúde, sobre segurança, sobre educação, sobre como enfatizar o crescimento e a geração de emprego e renda, é preciso também fazer um balanço da eleição no último dia 5 de outubro. Na ausência do candidato José Melo, o espaço foi revertido em uma entrevista feita pelo jornalista convidado do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Otávio Sesc Júnior. Durante 1 hora e 15 minutos, o senador teve a oportunidade de falar sobre temas como saúde, segurança, educação e desenvolvimento econômico. O estado do Amazonas precisa manter investimentos crescentes e precisa atrair investimentos privados para que nós possamos ter geração de emprego na capital e que nós possamos, de forma consistente, levar para polos de desenvolvimento do interior do estado do Amazonas novas ofertas e novas opções. Ao fim, o candidato lamentou a falta do adversário. Faltou o debate. O candidato Fujão não apareceu para fazer o debate. O candidato à reeleição José Melo justificou a ausência por meio de um ofício onde alegou que a emissora não ofereceu tempo hábil para que ele se preparasse para o embate. Porém, todas as regras e a reserva da data de ontem já haviam sido definidas em acordo com todos os candidatos em reunião realizada no dia 8 de julho, antes do debate do primeiro turno. O Banco da Amazônia segue com as inscrições abertas para a seleção de projetos do edital de patrocínios da instituição financeira para este ano. De acordo com o superintendente do banco, para concorrer ao edital, os projetos devem ser voltados para as áreas cultural, ambiental, social e esportiva, além de exposições agropecuárias. 10% de um montante de mais de 3 milhões de reais de recursos destinados aos estados onde a instituição financeira atua na Amazônia serão disponibilizados para o Amazonas. As inscrições vão até o dia 14 de novembro. Após a data, caso ocorra a prorrogação, a entrega poderá ser feita até o dia 25 do mês que vem. Esse patrocínio é uma forma de contribuir com o social. E o edital pode ser visto no site do Banco da Amazônia. O apresentador do CQC, Marco Luque, chegou nesta quinta-feira em Manaus para apresentar um novo show de stand-up comedy. Mas ainda na noite de ontem, ele participou de um bate-papo com jovens na Feira do Livro, que é realizada na zona sul da capital. Apresentador, humorista, jornalista. São muitos os talentos de Marco Luque. Mas na noite desta quinta-feira, ele falou para o público como escritor na Feira do Livro, realizada no centro de convenções de um shopping na zona centro-sul da capital. O livro, escrito por ele, traz uma seleção de histórias de um dos personagens mais conhecidos do rádio, o motoboy Jackson 5.
Um dos assuntos mais comentados por ele foi a importância da leitura. A gente tem que pegar mais forte no quesito educação para as crianças, porque são elas que vão governar o nosso país no futuro, né? Quando a gente tiver velhinho, elas vão cuidar da gente. Esta faceta, Daniele ainda não conhecia tão bem assim e se impressionou. A estudante é fã de todos os trabalhos do jornalista. Sigo ele no Twitter, então ele dá as opiniões dele sobre assuntos que a gente conhece, da forma dele, da forma meio escrachada, solta. A agenda de Marco Luque seguiu esta tarde com uma visita aos estúdios da TV Band Amazonas, onde ele aproveitou a oportunidade para fazer um convite especial. Após 4 anos, ele retorna à capital para mais um show de stand-up que estreia esta noite. É o meu formato de stand-up, né? Chama Tamo Junto e, cara, é uma pegada muito forte de risada o tempo inteiro, de 10 a 15 segundos já tem uma risada, a galera fica 1h20 lá dando risada. Vamos se divertir, né? Falando do cotidiano um pouco, falando sobre o dia a dia da gente, eu falo sobre relacionamento, falo sobre cachorro, enfim, a galera se identifica muito. As 2 sessões começam às 9h30 da noite, uma hoje e outra amanhã. Os ingressos ainda estão à venda na bilheteria do Teatro Direcional ou pelo site ingresse.com.br. A notícia divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde de um primeiro caso suspeito de ebola identificado no estado do Paraná deixou muitas pessoas preocupadas. Mas as autoridades de saúde do Amazonas garantem que o risco de contaminação no estado é baixo. Esta manhã, o secretário municipal de saúde de Manaus tranquilizou a população. Segundo ele, a capital dispõe de uma estrutura de segurança para proteger a cidade de qualquer eventual caso da doença. O monitoramento é feito pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também está equipado. Há toda uma estrutura preparada, um plano de contingência que foi trabalhado com todos esses órgãos e isso está pronto e será seguido se for necessário. O SAMU participa disso, a Vigilância Epidemiológica participa disso, o Hospital Tropical, pessoal de referência nacional e internacional para casos de doenças infecciosas, está pronto para essa questão. A Fundação de Vigilância em Saúde, igualmente pronta, com todo o seu corpo técnico de excelência, né, para agir em casos de necessidade. Esperamos que isso não ocorra, porque, como disse há pouco, nós temos um baixo grau de possibilidade de infecção. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um país de baixo grau, de baixo risco, e, portanto, isso aí certamente nos ajudará a mantermos essa doença longe do nosso país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 países já têm casos identificados da doença. Nos humanos, a taxa de mortalidade pode chegar a 90%. O morcego frutífero africano é considerado transmissor natural do vírus, mas outros animais típicos de países africanos também podem espalhar a doença. A transmissão acontece pelo contato direto com o sangramento, vômito e diarreia de pessoas doentes. Mas, segundo especialistas, a transmissão pelo ar também é possível. Por isso, apesar do baixo risco, a população e profissionais de saúde devem estar atentos durante o contato com pessoas que apresentem os sintomas da doença que se assemelham com os da malária e da dengue. Os médicos recomendam que qualquer pessoa com febre alta e que tenha passado por países da África nos últimos 21 dias deve ser tratada como caso suspeito e ser encaminhada imediatamente para um serviço de vigilância em saúde da cidade. Agora, o futebol. Esta manhã, o Botafogo realizou o primeiro treino antes da partida deste sábado contra o Corinthians na Arena da Amazônia. Mas a torcida não teve acesso e só poderá acompanhar amanhã o desempenho da equipe carioca que luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão. Sob uma temperatura mais forte do que a de casa, o elenco do Botafogo treinou no gramado da Arena da Amazônia, em Manaus, na manhã dessa sexta-feira, lutando para não cair mais uma vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini intensificou o treino tático e de preparo físico no tapete do estádio da capital amazonense. E hoje a gente briga dentro de campo e internamente também para que a gente possa limpar o mais rápido possível tudo isso que está nos prejudicando. De qualquer maneira, o Botafogo precisa vencer esse jogo que acontece aqui na Arena da Amazônia neste sábado, porque até um empate pode dificultar cada vez mais a vida do clube carioca no campeonato.
O que poderia ser uma esperança para a equipe alvinegra, a atuação do atacante Jobson como titular contra o Corinthians é incerta. De vez em quando a gente tem feito a entrada dele na equipe, até para que não seja uma novidade quando ele tiver que entrar e atuar, mas a gente depende ainda de uma liberação do STJD, né? Nós estamos confiantes, esperando ansiosamente por isso, porque vai ser mais um jogador disposto a ajudar. Nas últimas 10 partidas, o Botafogo só conseguiu 2 vitórias, um empate e teve 7 derrotas. Os dois times buscam uma vitória de 3 pontos, mas o Corinthians vem embalado após a última vitória em cima do Cruzeiro, líder do Brasileirão. E já o Corinthians treinou agora à tarde no estádio da Colina. As informações com Israel Ayasser. O time do Corinthians treinou hoje à tarde aqui no estádio Ismael Benigno. A imprensa não teve acesso ao treino. O time do técnico Mano Menezes enfrenta amanhã o Botafogo, partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que por conta do jogo, a Avenida Constantino Neri, entre Lores Cordovil e Pedro Teixeira, terão um trânsito interditado a partir das 13 horas desse sábado. Os portões da Arena da Amazônia estarão abertos a partir das 15 horas e 30 minutos. E o jogo está programado para começar às 17 horas e 30 minutos. Israel Ayasser para o Band Cidade. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição acessando band.com.br/Amazonas. Neste sábado tem Band Cidade Entrevista, que destaca as ações do Outubro Rosa. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.